Bom dia, hoje são 29 de outubro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui o 14º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. O autor é o Robert J. Hutchinson, norte-americano. Ele é filósofo, morou 10 anos aí em Israel, fez depois mestrado em estudos bíblicos e aprendeu ali a língua hebraica. E aqui neste livro, ele, que é um cristão fervoroso, escreve livros de caráter, escreve artigos de caráter religioso para revistas evangélicas e católicas nos Estados Unidos da América do Norte, é cristão, portanto, e aqui ele desce o cacete nos ateus, neste livro aqui. Como já disse, este livro me foi indicado por um internauta que se apresenta como Cosmos Evil. Ele leu este livro e me mandou um recadinho perguntando se eu conhecia o livro. Eu não conhecia também o escritor, né? O Robert J. Hutchinson. Aí eu viajei a Fortaleza, procurei o livro lá, não encontrei. Quando retornei a Brasília, procurei o livro na melhor livraria daqui e encontrei o livro, né? Na Livraria Cultura. E aqui está, ó. Estou mostrando aqui em 14 vídeos até agora, né? Com 14 vídeos, as besteiras que estão escritas aqui, ó, neste livro, né? Como eu sempre digo, qualquer livro religioso é simplesmente bobo. E qualquer livro que ataca o ateísmo é um livro profundamente bobo e falso. É o que está aqui, ó. É o caso. Ele desce o cacete nos ateus. Diz aqui que os ateus são imbecis, que os ateus são idiotas, que os ateus são charlatães, que os ateus mataram mais gente do que o homem religioso e inúmeras outras bobagens. Vamos aqui a mais uma, tá? Rapidamente, né? Por causa do tempo. O tempo é um problema. O tempo é um problema. Pois bem, vamos aqui, eu estou no capítulo 1º, né? Primeiro capítulo. Com o título, já expliquei aqui em outros vídeos, né? Por que se amotinam os gentios? É isso? Muito bem. Então aqui, logo na página 13, o Robert J. Hutchinson, que é um crente cristão, ou seja, que vive na ilusão, ele aqui coloca como título, ó, como subtítulo do capítulo 1, Os Inimigos da Bíblia. Aqui está, ó. Os Inimigos da Bíblia. Aqui, página 13 do livro, aí vai aqui pela página 14, 15, 16 e 17. Só besteira que ele escreve aqui, só besteira. Então vamos aqui, os inimigos da Bíblia. Coloquei aqui entre aspas, ó, os inimigos da Bíblia, que é a expressão que ele usa aí, ó. Nas páginas 13 a 17 do livro. Ele cita como inimigos da Bíblia alguns pensadores antigos, muito antigos, né? Ele coloca aqui, logo de início, Celso, Porfírio e Thomas Paine. Muito bem. Sobre esses três aqui, que ele diz que são 3 inimigos da Bíblia, vamos aqui a apenas analisar, por causa do tempo, o Thomas Paine, né? Então diz assim o Robert J. Hutchinson. Escreveu Thomas Paine em seu notório The Age of Reason, A Idade da Razão. É uma história de crueldade que se prestou à corrupção e à brutalização da humanidade. Ele transcreveu aqui uma afirmação do Thomas Paine em seu livro A Idade da Razão, dizendo aqui em relação à Bíblia, que a Bíblia é uma história
de crueldade que se prestou à corrupção e à brutalização da humanidade. Muito bem. E ali, seguindo aqui a esta afirmação, o Robert J. Hudson diz mais abaixo o seguinte: para os cristãos, portanto, ataques aos textos bíblicos como este normalmente se parecem bobinhos, nada ameaçadores. Eis aqui uma afirmação do Robert J. Hudson em relação aos ataques que ele descreveu no livro, ataques proferidos pelos Celso, Porfírio e Thomas Paine. Estou colocando aqui o que ele citou aqui do Thomas Paine, né? Muito bem. Então ele quer dizer aqui que esses ataques feitos por Celso, por Porfírio, por Thomas Paine, né, são ataques bobinhos, que os cristãos não se sentem ameaçados coisa alguma por isso. Muito bem. Ora, primeira coisa, como eu sempre digo aqui, religião é pura ilusão, é pura superstição, é pura fantasia. Religião é uma cultura humana. O homem criou a religião, assim como o futebol. O futebol é uma cultura humana, criado pelo homem, feito pelo homem. Assim também a política. Então, religião, política e futebol são três culturas, é isso? São três coisinhas criadas pelo homem. Já que a religião é criada pelo homem e existem deuses nas religiões, deuses são criados pelo homem. Já que nas religiões existem rituais e ritos são criados pelo homem. Já que nas religiões existem livros, em algumas, livros que se denominam, entre aspas, sagrados, são livros criados pelo homem. E aí vai. Muito bem. Ora, ele está dizendo aqui que quem critica a Bíblia é inimigo da Bíblia. Veja aqui o que é a religião. Como ela envolve uma gama muito forte de fanatismo, a religião é o ápice do fanatismo dentro da cultura humana, a religião. E é fácil a gente perceber, facilmente, né? O que se pratica por aí em nome das religiões. Uma barbaridade, não é isso? Uma crueldade, que a gente vê hoje até ano 2013. Imagine no passado. Então, o homem religioso, como ele é fanático, não aceita críticas. Não aceita. Para ele, críticas são ataques. Ele não aceita. E a gente vê aí, né, o que há de críticas no mundo. E ali ninguém acha ruim. Mas, em se tratando de críticas a religiões, aí vem o fanatismo e aí vem a intolerância religiosa. Isso é bem simples. Qualquer pessoa vê facilmente críticas em vários ramos, né, da atividade humana. No futebol, por exemplo, não há críticos no futebol? Não é isso? Pessoas que analisam ali a performance de um time durante uma partida, não é isso? De um jogador, e ali há os críticos. Ora, qualquer jogador de futebol está sujeito a críticas, não é isso? Até o Messi, às vezes, né, que é o melhor do mundo, está sujeito a críticas, não é isso? O Neymar, não é? O Zico também, não é isso? E vários jogadores. Pois bem, então no futebol há críticas, não há? Não existem críticas? E essas críticas não querem significar que o crítico, aquela pessoa que critica um jogador durante um jogo ou um time, né, numa certa situação, não significa que esses críticos sejam inimigos desses jogadores, sejam inimigos desses clubes de futebol. Não é isso? Porque crítica é uma coisa racional, crítica é uma coisa, até a certo ponto, uma coisa positiva, não é? Pois bem, então,
Vamos aqui para a economia, outro exemplo. Não há críticos aí de economia? Claro que há. Isso não significa que esses críticos sejam inimigos daquela posição econômica tomada por alguém. Não. Não significa que ele seja inimigo da pessoa, por exemplo, que criou aquele fundamento econômico, né? Aquela, vamos assim dizer, aquela lei econômica. Não, não é verdade. Aí o crítico ele é recebido com respeito, não é isso? A crítica. Literatura. Ora, temos a literatura, por exemplo, aqui, literatura brasileira, não é isso? Muitos escritores aí escrevem, não é verdade? Aqui no Brasil. Pois bem, ora, existem sobre esses livros críticos literários que criticam certa obra. Esses caras são inimigos daquela pessoa que escreveu o livro? Claro que não. Não são inimigos, são críticos, né? Estão analisando com racionalidade o que foi escrito. Mas na religião não é assim. Quando a pessoa critica um livro de caráter religioso, os fiéis que pertencem àquela religião, já que hoje há 10.000 religiões em todo o mundo, aquelas pessoas que pertencem àquela religião que está sendo criticada, obviamente, tratam o crítico como inimigo. E é o que faz aqui o Robert J. Hutchinson, que é cristão, né? Ele tenta aqui inutilmente defender a crença cristã dele no livro, atacando aqui os ateus, né? Só que tudo isso é pura bobagem. E aqui, ó, vamos aqui analisar rapidamente. Ele trata aqui os Celso, o Porfírio e o Thomas Paine como inimigos da Bíblia. Só que não são inimigos da Bíblia coisa alguma. São críticos que chegaram à conclusão, após a racionalidade, um estudo sério sobre a Bíblia, que a Bíblia é um livro cheio de lendas, de mitos, de alegorias, de violência cruel, bárbara, que só mesmo os cristãos que, afundados no fanatismo, não veem essa verdade. Pois bem, então aqui vamos analisar o que escreveu sobre o Thomas Paine, o Robert J. Hutchinson, né? Ele diz assim, ó, na página 13 do livro, 13, ele diz assim: escreveu Thomas Paine em seu notório The Age of Reason, a Idade da Razão. Então escreveu assim, o Thomas Paine, sobre a Bíblia cristã dos cristãos. A Bíblia é uma história de crueldade que se prestou à corrupção e à brutalização da humanidade. Veja bem, Thomas Paine foi um pensador britânico, né? Um cara que lutava pela liberdade de pensamento, o livre pensamento. E ele criticava qualquer idiotice que viesse a macular esse lema que ele defendia, né? Foi um cara que lutou pela liberdade dos seres humanos, a liberdade do homem, e participou ativamente aí da liberdade na França também, e também nos Estados Unidos da América do Norte. Thomas Paine, um pensador. Pois bem, então ele lia ali a Bíblia com profundidade e escreveu este livro, né? The Age of Reason, que significa a idade da razão. E aqui ele desce o cacete de uma forma racional na Bíblia cristã, né? Mostrando que a Bíblia reúne ali uma história de crueldade que se prestou à corrupção e à brutalização da humanidade. E mais ainda no tempo dele do que hoje, não é? Pois bem, ora, qualquer pessoa séria que estuda qualquer livro religioso, no caso aqui a Bíblia cristã, dos cristãos, percebe facilmente que a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos, alegorias, hipérboles, metáforas, e é um livro que conta a história de um povo bárbaro, que viveu aí há quase 4.000 anos, né? Que é o povo hebreu. É a história do povo hebreu, a Bíblia, né? Temos ali o Velho Testamento, os hebreus, e o Novo Testamento
os descendentes dos hebreus, os judeus. Pois bem, ora, quem lê a Bíblia com profundidade, com racionalidade e não com fanatismo que cega o homem, percebe facilmente que a Bíblia é um livro que está marcado pela violência, pela barbaridade, pela perversão sexual, como eu sempre venho mostrando aqui, e ainda vou mostrar em inúmeros vídeos. Tudo isso está registrado na Bíblia. E a Bíblia, como bem o diz aqui o Thomas Paine, é uma história de crueldade que se prestou, veja, à corrupção e à brutalização da humanidade. Por que ele diz isso? Que a Bíblia é uma história de crueldade que se prestou à corrupção e à brutalização da humanidade. Porque ele via isso até mesmo no seu tempo, em que a religião ali era mais forte do que hoje, né? Então ele via, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, exercia o monopólio do cristianismo, passou a exercer o monopólio do cristianismo, o que aconteceu ali? Uma barbaridade total. Por exemplo, temos as Inquisições, não é isso? A caça a seres humanos apenas pelo fator religioso. Exterminar seres humanos, perseguir seres humanos, torturar seres humanos e matar seres humanos em fogueiras, entre aspas, santas. Não é isso? Isso é uma brutalidade fora de série, não é? Em relação ao ser humano? Ou não é brutalidade? Perseguir uma pessoa apenas porque essa pessoa não aceita a sua crença, persegui-la, torturá-la e matá-la, queimando-a em fogueiras santas, entre aspas, é ou não é uma brutalidade contra o ser humano? É ou não é uma brutalização da humanidade? Claro que é. E a Igreja Católica Apostólica Romana, e também os protestantes cristãos, que também mataram muitas pessoas, quando a Igreja Católica Apostólica Romana perseguia, torturava e matava essas pessoas inocentes, ela se apoiava em que livro? Em que livro? Na Bíblia? Na Bíblia? Na Bíblia. É por isso aqui que o Thomas Paine diz que a Bíblia é uma história de crueldade. Por quê? Porque está cheia de barbaridade, não é? Perversões sexuais, roubo de terras, não é? Homicídios bárbaros, apenas pela descrença ou crença de pessoas em outros deuses. É uma brutalização completa. Basta a pessoa ler a Bíblia com seriedade que vai descobrir isso aí. Os cristãos não descobrem porque eles vivem no mundo do fanatismo. E o fanatismo cega o ser humano. Então, veja, ora, quando a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu a Inquisição, ela se baseou em que livro? Na Bíblia. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana, em conluio com imperadores assassinos bárbaros, passou a enriquecer sua conta bancária, em que livro ela se apoiava? Na Bíblia. Na Bíblia. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, falsificou a doação de Constantino, que ali foi um documento que trouxe uma riqueza fabulosa à igreja, em que livro ela se baseou? Na Bíblia. Na Bíblia. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana passou a perseguir as, entre aspas, as bruxas, né? Durante aí 2 séculos de matança indiscriminada, matança absurda, em que livro ela se apoiou? Na Bíblia. Portanto, aí está corretíssimo o Thomas Paine quando ele diz que a Bíblia é uma história de crueldade, que se prestou à corrupção e à brutalização da humanidade, às perseguições religiosas, né? Cristãs, aqui no caso. Como é a Bíblia cristã, ele está se referindo à Bíblia cristã, não é isso? Pois bem, isso aqui é de uma forma tão clara, qualquer pessoa estudiosa vê isso aí com
clareza, com um olhar cristalino, público e notório. Mas os cristãos não veem assim. Por quê? Por causa do fanatismo que os impede de ver a verdade. E aqui, no finalzinho da página, ele diz, né, o Robert J. Hutchinson, que ataques assim, ele diz, que ataques assim do Celso, do Porfírio, do Thomas Paine, que ataques dessa natureza contra a Bíblia cristã é pura bobagem para os cristãos. Ele diz aqui, ó, que para os cristãos, portanto, ataques aos textos bíblicos, ou seja, ataques à Bíblia, né, como este aqui, como estes, normalmente se parecem bobinhos, nada ameaçadores. Mas é óbvio, por mais que você venha a fazer críticas ao texto bíblico, à Bíblia, né, diante dos cristãos, nada disso vai surtir efeito. Mas é óbvio, e esse não é o objetivo do crítico, que as pessoas que acreditem naquela fantasia deixem de acreditar naquela fantasia. Não, não é esse o objetivo dos críticos. O objetivo dos críticos é estudar, estudar, estudar e fazer uma crítica racional, né, contra qualquer coisa. Esse é o objetivo dos críticos. Pouco importa se as pessoas criticadas vão ali ou não chegar a um acordo de que tudo aquilo é pura ilusão. Pouco importa. E para os cristãos aqui, ó, como diz o Robert J. Hutchinson, esses ataques aqui não são ameaçadores. Mas é óbvio, os cristãos não buscam a verdade. Eles estão mergulhados no fanatismo e não aceitam críticas de qualquer espécie. E críticas que venham aí contra o livro sagrado, entre aspas, deles, eles entendem essas críticas como ataques. E aí não há solução para esse problema, para essa ilusão. Muito obrigado.